Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo do Passaporte na Mão. Você tem vontade de trabalhar temporariamente nos Estados Unidos? Se a tua resposta é sim, até o final do vídeo para trabalhar nos Estados Unidos é um pouquinho mais complicado do que se parece. Existem diversos vistos para diversos tipos de trabalho nos Estados Unidos. Só que para conseguir esses vistos é um pouco mais complicado e existem várias fórmulas para conseguir esse tipo de coisa, mas esse não é o foco do vídeo. Para facilitar, temos alguns tipos de intercâmbio que facilitam centenas de pessoas todos os anos que querem ir morar temporariamente nos Estados Unidos. Temos os intercâmbios de estudo, de voluntário e temos os de trabalho também. Então, alguns dos intercâmbios de trabalho é o au pair, que você vai para os Estados Unidos e fica 1 ou 2 anos trabalhando nos Estados Unidos com uma família americana e sendo babá das crianças dessa família. Temos o Camp Counselor, que é basicamente você trabalhar nas férias de verão dos americanos e você trabalha num acampamento para as crianças e adolescentes que vão para os acampamentos de verão e você auxilia nessas tarefas. Também temos os trabalhos de internship e trainee, que é mais específico para quem está fazendo uma graduação, acabou de se formar e consegue um estágio com uma empresa americana e vai para trabalhar também por alguns meses ou até alguns anos, tá? Mas temos um intercâmbio chamado Work Experience ou Work and Travel, e é sobre esse intercâmbio que eu vou estar falando nesse vídeo. Primeira coisa, para quem que é esse intercâmbio? É para as pessoas que têm de 18 a 29 anos e estão com uma matrícula ativa na faculdade, tá? Seja no curso de graduação, mestrado ou doutorado. Essas pessoas têm que ter um mínimo de inglês, né? Pelo menos um nível intermediário, digamos assim. Claro que muitas pessoas que vão fazer esse intercâmbio, às vezes já têm um inglês mais avançado, algumas dessas pessoas já ainda um pré-intermediário, não sabem muito bem, mas tem que ter um conhecimento, não pode ser uma pessoa em nível iniciante, tá? Tem que pelo menos saber se comunicar, porque como você vai para trabalhar numa empresa americana, o empregador, por mais que ele precise da mão de obra, ele precisa de pessoas que consigam se comunicar com os clientes, ou pelo menos com as pessoas que trabalham com você. Agora, falando um pouco mais como funciona o Work Experience ou Work and Travel. Esse tipo de intercâmbio oferece aos estudantes universitários de viver uma experiência de pelo menos 3, 4 meses nos Estados Unidos, nas férias da faculdade, né? Ou seja, pelo menos de dezembro a março, mais ou menos, que pra gente é o nosso verão, as nossas férias de verão. Lá nos Estados Unidos é inverno. E aí os estudantes, eles são possibilitados de trabalhar por esses 3 meses e com isso ele ganha fluência no inglês, ele ganha alguns dólares e tem uma experiência incrível, porque ele tem experiência conhecendo outras pessoas, outros lugares e podendo realizar vários sonhos. Dentro desse programa, tu trabalha legalmente nos Estados Unidos com uma carga horária de 30 a 40 horas semanais, pode fazer hora extra e você ganha ali de 6 a 20 dólares, digamos assim. Isso depende bastante do que você trabalha, né, da sua position, digamos assim, o seu cargo, e também qual que é o teu estado, porque nos Estados Unidos, por mais que seja tudo um país só, eles têm estados, e nesses estados eles definem o seu salário mínimo, diferente do Brasil, né, e o salário mínimo deles é por hora, né, então cada empregador, ele vai definir um salário X para aquele cargo, né, baseado no salário mínimo daquele estado, enfim. Então, geralmente, para resorts mais conhecidos e que ficam em lugares mais caros, eu vou dar um exemplo, né, Park City, né, em Colorado, ali Aspen, né, são lugares caros, né? De fato, por serem mais caros, as pessoas têm mais gastos, né? A qualidade de vida é mais alta, também o empregador paga mais. Mas você também tem que ver que do outro lado você vai acabar gastando mais, seja com housing, que é a sua acomodação, ou com comida, esse tipo de coisa. E tem alguns destinos, alguns estados, alguns empregadores que pagam bem menos. Aí você pensa, poxa, mas paga só isso, só que às vezes o custo de vida é muito pequeno, porque às vezes você não precisa pagar quase que nada de alimentação, o custo do seu housing é muito baixo, então às vezes vale a pena. Então você tem que analisar muito bem esse tipo de situação.
razão, né? Então, sim, muitas vezes pode valer mais a pena ficar num resort que te paga $10 do que num resort que te paga $16, mais os de $16 você tem muito mais gastos do que naquele que você ganharia $10, tá? Então é tudo numa balança e vale de você analisar toda essa questão. As opções mais comuns para trabalhar nos Estados Unidos são as estações de esqui, tá? É o que eles mais precisam na época de inverno e eles não têm mão de obra suficiente, americanos suficiente dispostos a trabalhar nessas estações de esqui. Então, eles, digamos assim, apelam pro programa de intercâmbio, né? Que é tanto bom para nós, intercambistas, quanto também para os empregadores, para os americanos que precisam de mão de obra temporariamente, né? Porque, claro, muitos resorts de esqui, na época de verão, eles também têm atividades, só que é totalmente diferente. Muitas vezes eles precisam reduzir o quadro de funcionários, né? Então, na época de inverno, porque é estação de esqui, snowboard, eles precisam aumentar e uma boa forma de eles fazerem isso é contratar intercambistas. Então, por isso que as estações de esqui são muito comuns. Mas não são as únicas. Você pode trabalhar também às vezes num parque de diversão, num parque aquático, num hotel, num resort, num restaurante, e isso vale para qualquer empresa americana que esteja oferecendo esse tipo de intercâmbio dentro dos Estados Unidos. Eu selecionei alguns pontos positivos e também negativos e alguns a considerar se você quer fazer um intercâmbio ou não. Ao meu ver, vale muito a pena. Eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de experiência e vale muito a pena para todo mundo fazer. Mas, às vezes, o intercâmbio não é bem o que você precisa no seu momento de vida, entende? Cada pessoa tem um momento de vida diferente, uma rotina diferente, enfim, coisas diferentes para fazer. E muitas vezes a pessoa acha que precisa de um intercâmbio, mas naquele momento talvez não seja o momento ideal. E aí, às vezes, ela não vai conseguir curtir tanto o intercâmbio. Mas, enfim, de forma geral, eu recomendo e eu acho que 99% das vezes vai ser legal, vai ser incrível, por mais que existam os perrengues aí de intercâmbio, é algo que vale a pena ter como experiência de vida. Alguns dos pontos positivos são conhecer novas pessoas. Isso é muito bom porque você vai conhecer outros brasileiros de outros estados, de outras cidades, você vai conhecer outros latino-americanos, pessoas de outras nacionalidades, às vezes até fora da América, pessoas da África, da Ásia, da Europa. Você vai conhecer os americanos, você vai entrar na cultura do americano, você vai conhecer de fato a cultura americana, muito mais do que você vê nos filmes, ou quando você vai para turistar em alguma cidade americana e fica por alguns dias como turista, você vai passar a ser mais um morador de fato, mesmo que seja temporário, é um morador. Então você tem essa imersão na cultura americana. Isso, claro, outro benefício é que você vai melhorar o seu inglês. Eu posso dizer que o seu inglês melhora muito no intercâmbio quando tu tá imerso nessa cultura. Quando você anda na rua e tudo que você vê tá em inglês. Sabe, é uma coisa que o teu cérebro ele vai mudando aos poucos, sabe, para entrar naquela imersão. Outra coisa que é bem interessante é porque você vai ter colegas de trabalho, por exemplo, americanos, ou você pode ter colega de casa ou colega de quarto que seja ou americano ou às vezes é de outra nacionalidade. No intercâmbio que eu fiz, né, tinham muitos argentinos e peruanos, mas tinham outras pessoas de outras nacionalidades, tinha gente que era da África do Sul, de outros lugares aqui da América Latina. Então assim, vale muito a pena fazer, porque mesmo que, por exemplo, eu até melhorei o meu espanhol, tentei arranhar no espanhol, mas muitas vezes eu acabava voltando pro inglês. Mas muita gente, de tanto fazer esse tipo de intercâmbio e ficar próximo de pessoas que falam espanhol, acaba melhorando também o espanhol, né? Então, e muitas vezes, como essa outra pessoa fala uma outra língua, a única outra forma de tu se comunicar com ela é falando inglês. Então, tu se obriga a falar inglês. E isso é muito bom pro teu crescimento pessoal e tua fluência no inglês. Outro ponto positivo é tu conhecer os lugares dos sonhos. Quais são os lugares dos sonhos? São os lugares mais turísticos, os lugares que tu vê em filme e que geralmente todo mundo sonha em conhecer. Por exemplo, né, eu vou gravar um vídeo contando a minha experiência, mas eu fui trabalhar numa estação de esqui, foi Snowshoe Mountain,
E eu aproveitei para conhecer Nova York. Eu cheguei pelo aeroporto de Nova York, porque é um aeroporto grande, né? E eu aproveitei para ficar alguns dias na chegada e alguns dias na saída. Então, valeu muito a pena, porque um dos meus maiores sonhos desde criança sempre foi conhecer Nova York. E muitas das vezes, tu é de uma classe média baixa, enfim, e você não consegue ter, vou tirar o visto americano e vou lá passar uma semana em Nova York. Muitas vezes o custo é muito alto, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. E por mais que para fazer um intercâmbio tu tem que, né, investir um dinheiro e etc., é algo alcançável, tá? Porque realmente, eu investi um dinheiro bom que eu fiquei anos guardando, mas quando eu investi e eu fui realizar esses sonhos, eu consegui trabalhar, consegui receber em dólar e consegui repor esse dinheiro que eu gastei e de fato eu consegui me pagar. Sabe, eu paguei o meu próprio intercâmbio com o dinheiro que eu fiz no intercâmbio. Então, isso possibilita muitas pessoas que muitas vezes, né, não têm condições financeiras de poder estar visitando, por exemplo, um lugar dos sonhos, como foi o meu caso de conhecer Nova York. Tem muita gente que vai também para conhecer Orlando, conhecer os parques da Disney, Miami, etc. Tem gente que prefere voar para Califórnia, conhecer Los Angeles, Las Vegas, o Grand Canyon, enfim. Claro que você pode ir, se quiser, só ficar na cidade que você for, porque muitos empregadores trabalham em cidades pequenas. Se tu não ficar numa estação de esqui, talvez você trabalhe numa cidade pequena, que não é uma cidade super turística. Claro, tem empregador em Nova York, Orlando? Tem. Só que não são tantos assim. Muitas vezes é numa cidade menor. E vale a pena você passar esses 3 meses trabalhando ali e economizando dinheiro para você chegar no Grace Period, que é o que eles chamam de tempo, como se fosse um tempo de férias que você tem para poder aproveitar os Estados Unidos e passear depois, ou até antes, se quiser também, para estar conhecendo alguns dos lugares dos sonhos. Outras coisas importantes é que você tem mais experiências. E o que isso significa? Você pode tentar novas coisas. Você tá num novo país, você tá morando sozinho, você conhece novas pessoas, uma temperatura diferente, paisagens diferentes, então você pode tentar coisas novas, ter experiências novas, ver coisas novas, falar com pessoas novas. Então, assim, isso é muito legal, né? Uma experiência que eu acho incrível que eu tive foi andar de esqui, né? Hoje em dia eu posso dizer que eu gosto de andar de esqui porque eu tive a experiência de andar de esqui somente uma única vez na minha vida, que foi no meu intercâmbio, e eu gostei bastante. Então, assim, é uma coisa que, se depender do Brasil, não vou andar de esqui aqui. Esse tipo de situação que você se expõe lá fora, você aprende a se virar sozinho e você pode ter experiências novas que você não teria possibilidade de ter morando aqui no Brasil, sabe? Não saindo da tua zona de conforto. Quando tu sai, tu vai morar sozinho, tu cresce muito pessoalmente, né? Você aprende a se virar sozinho. Muitas pessoas, claro, já moram sozinho, mas muitas pessoas, principalmente nessa idade, vêm de uma criação que mora com os pais. E quando você sai da casa dos seus pais, vai morar sozinho, num país novo, com tudo novo, dá medo. Mas é incrível, é bom. Tu percebe no final que você é forte, que você consegue viver sozinho, você consegue lidar e você se sente bem mais livre e para atingir as coisas que tu tem como objetivo, sabe? Sem ser aquela pessoa que tá sendo dependente de alguém, esse tipo de coisa. E claro, por último, mas não menos importante, é fazer dinheiro, né? Então, assim, muita gente vai pro intercâmbio com isso em mente, vou para fazer dinheiro, principalmente as pessoas que voltam às vezes pro mesmo lugar. A pessoa que vai pela primeira vez, ela vai meio que na loucura, ela vai do que ela pesquisou, mas ela não tem noção de como é de fato lá. Mas tem pessoas que vão 2, 3, 4, 5, até mais vezes, às vezes para outros resorts e às vezes para o mesmo resort. Quando ela volta para o mesmo resort, ela já sabe como é que funciona, como é que é o esquema. Quando você tá no seu resort, no seu intercâmbio, no começo é tudo meio novo, tudo meio estranho. Você vai pegando o jeito, você vai conhecendo, e aí no final do intercâmbio você já se sente parte da casa, você já mora ali, você já tá acostumado, você já pegou o jeito que funciona a dinâmica do trabalho, a dinâmica das amizades, do lugar onde você mora. Então isso é muito legal. Para quem volta de novo, é bem mais fácil para essa pessoa focar no que ela quer, o que ela quer fazer ali. Muita gente volta com o propósito de fazer dinheiro e consegue fazer, muitas vezes muito mais do que fez da primeira vez, porque na segunda vez ela já vai
mais esperta, porque ela já vai não cometer os erros que ela cometeu da primeira vez que foi e vai tentar mirar mais nos acertos, nas coisas que ela viu que deu certo da primeira vez. Ah, quanto que tu vai fazer no intercâmbio? Olha, depende de muita coisa, mas eu digo que mais ou menos você vai fazer o que você gastou no intercâmbio, pelo menos você consegue pagar. E muitas pessoas, dependendo do teu cargo, dependendo onde você trabalha, como você saiu, quanto você trabalhou, se você fez hora extra, se você teve algum second job, alguma coisa assim, tudo isso vai depender se você vai fazer mais dinheiro. E muita gente consegue fazer tudo que investiu no intercâmbio e consegue até dobrar. Se duvidar, tem gente até que triplica, mas daí vai saber, sabe? Mas tem sim a possibilidade de tu fazer o que tu investiu e talvez até mais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos que podem ser considerados negativos, tá? Por algumas pessoas. Um ponto que pra mim foi o mais negativo possível foi comer fast food. Ah, eu não gosto de comer fast food? Gosto, mas eu gosto de ter a minha rotina durante o mês que eu como todos os dias saudáveis e aí, sei lá, uma vez na semana eu vou lá e como um fast food. Ah, vou comer um Subway ou, não sei, um McDonald's, ou eu vou sair pra comer uma pizza ou um hambúrguer. Até aí tudo bem, eu gosto dessas coisas, mas eu gosto em porções esporádicas. Nos Estados Unidos é diferente. Sabe o teu arroz, feijão, o teu brócolis, o teu ovo ou o teu frango que você come todos os dias ou praticamente todo dia? Então, isso não existe quando você for fazer intercâmbio. Muitos americanos, muita gente se alimenta de fast food, tá? E quando você vai para o intercâmbio, é bem comum dos intercambistas também se alimentarem de fast food, tá? Então, pizza, hambúrguer, batata frita. Quando você terminar o intercâmbio, provavelmente você vai chegar no Brasil e você vai pensar: meu Deus, eu só quero um arroz, feijão e uma carne. Outra questão que também pode te incomodar é dividir uma casa ou dividir um quarto com uma outra pessoa. Ao meu ver, isso é bom, na verdade. Assim, tem os seus perrengues que muitas vezes você pode se desentender, daí, tem que levar o lixo pra fora. Uma pessoa, por exemplo, é mais animada, gosta de fazer festa, quer chegar tarde, a outra não, quer dormir cedo, não quer. E, enfim, existem várias coisas que você pode discutir com o seu roommate, mas, no final das contas, eu acho que isso faz parte do intercâmbio. Se você fizesse um intercâmbio que você tivesse uma casa inteira só pra você, com cozinha, com banheiro, com quarto, eu acho até que seria meio chato, porque eu acho que isso faz parte de uma das experiências do intercâmbio. Outra coisa também é ter pouco tempo de descanso e trabalhar bastante. Eu acho que é uma coisa boa trabalhar bastante, e é por conta disso, consequentemente, que você não tem muito tempo para descansar. Mas isso faz parte do intercâmbio. Se você é uma pessoa que tá aqui no Brasil e já tá cansado daqui e nas suas férias você quer realmente aproveitar e você acha que tá indo para um resort de esqui para esquiar, ter as férias da sua vida e não trabalhar, eu acho que esse não é um intercâmbio para você. É melhor você simplesmente tirar umas férias e ir lá passear, porque o intercâmbio é para trabalhar mesmo. Claro que tem pessoas que querem trabalhar até demais. Elas querem passar das 40 horas semanais, querem fazer hora extra, querem conseguir um segundo emprego, um terceiro, querem, enfim, porque querem fazer dinheiro, né? Porque lá, como você trabalha por hora, quanto mais você trabalhar, melhor. Tem pessoas também que vão pra lá e elas
estão esperando ter um intercâmbio da vida delas, mas na verdade elas não conseguem muito bem administrar o fato de que elas têm que trabalhar. E muitas das vezes o trabalho ele vai ser pesado, vai ser operacional. Os cargos dados sempre são mais operacionais, então você tem que geralmente fazer algo como lidar com o público ou fazer um trabalho que talvez no Brasil você não faria, por exemplo. Mas eu não estudo na faculdade para fazer isso. Sim, mas nos Estados Unidos eles não estão tentando ocupar, por exemplo, um cargo numa estação de esqui de um gerente. E isso com certeza eles vão designar para um americano fazer. Agora, o que eles precisam? Eles vão precisar de pessoas de mão de obra barata para os americanos. Então, eles vão precisar de um lift, que é basicamente a pessoa que ajuda os teleféricos ali para o pessoal que está andando de esqui ou de snowboard subir. Vão precisar de pessoas que trabalham nos restaurantes. Então, assim, realmente eles vão botar um trabalho mais operacional. Então vai ser cansativo, né? Em alguns momentos você vai ter que trabalhar bastante. Outra questão, você não vai ter fins de semana, né? No intercâmbio, para você, os dias de trabalho, sábado e domingo é dia que você vai mais trabalhar, porque é o momento que vai vir hóspedes, né? Que eu tô falando em questão de estação de esqui, mas em questão, se você trabalha num parque de diversão, num hotel, num restaurante, é a mesma coisa. No momento em que tá todo mundo se divertindo, que é o momento, por exemplo, da noite, que tá todo mundo vindo pro restaurante, ou num sábado, ou num domingo pra curtir a vida, basicamente, não pense que é você que vai estar curtindo a vida, você vai estar trabalhando, né? Num momento mais de folga, naquela segunda, naquela terça, na quarta-feira, que é o momento mais tranquilo do dia, dependendo do seu trabalho, é o momento que provavelmente você vai ter folga. O nosso trabalho nos Estados Unidos é o inverso dos turistas. Quanto mais turista tem, menos folga você vai ganhar, você vai trabalhar mais. E isso é uma coisa que é bem importante estar na cabeça da pessoa quando ela for fazer intercâmbio, para ela não chegar lá e se decepcionar. Outro ponto que pode ser negativo é o frio. Tem pessoas que não estão acostumadas com frio, tudo bem até aí, mas não estão dispostas a passar frio e elas estão indo na época de inverno nos Estados Unidos. Então não adianta ir para lá esperando pegar uma praiazinha, mesmo que você vai para um lugar que tenha praia, não sei, Flórida ou alguma coisa assim, porque provavelmente vai estar um pouquinho mais frio do que o normal. Apesar de que Flórida ainda dá para pegar uma praiazinha. Mas geralmente é estação de esqui, então é bom levar bastante agasalho, né? Mas assim, eu moro no sul do Brasil e eu posso dizer pra vocês, tá? Eu passo mais frio no inverno no Brasil do que lá. Mas lá neva e eu peguei temperatura de menos 30. Sim, é claro que se eu ficasse lá fora no menos 30, com certeza sentiria mais frio. Mas lá tem calefação em tudo. Então, basicamente, como eu ficava dentro dos lugares, eu não sentia frio, né? Eu podia andar normalmente, tranquilamente. Eu só sentia frio se eu saísse para a área externa. E se eu saísse para a área externa, eu já estava preparada, né? Então era bem tranquilo quanto a isso. E por último, agora eu vou fazer um apanhado de coisas que você tem que considerar ao fazer no intercâmbio, né? Então esses pontos positivos e negativos. A temperatura, como eu expliquei agora, você tem que considerar se você aguenta passar por isso ou não. Mas eu digo assim, que é tranquilo, mas pelo menos eu senti ser tranquilo. Agora para você, eu já não sei. Então vai de você analisar esse ponto. Então você tem que analisar o que você gosta, se é o seu momento da vida de estar fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, ou se você tá a fim de passar as férias numa praia. Então você tem que estar disposto a trabalhar muito. Claro que você pode aceitar ou não né, horas extras, mas geralmente em alguns momentos, como Natal, Ano Novo, feriados, eles tendem a botar um pouquinho mais de hora extra. Claro, depende do seu trabalho. Então outras coisas que você precisa considerar é se você quer sair da zona de conforto, você está disposto a ter essa imersão numa nova cultura, se você está disposto a ser aberto, por exemplo, para curtir festas, né? Nos intercâmbios é muito comum do pessoal fazer festa, porque são jovens, num lugar novo, com pessoas novas, então eles tendem a fazer esse tipo de festa até para se conhecer. Claro que você pode ter seus limites e dizer o que você gosta ou não, mas eu digo que vale a pena você não ir talvez para curtir a festa se você não gosta de festa, mas pelo menos para se permitir conhecer novas pessoas, porque muitas vezes se você vai para ficar
trancado na sua, enfim, talvez você não curta tanto o intercâmbio, você não vive a experiência completa. É justamente disso que eu tava falando, é se expor em falar com outras pessoas. Então, assim, é muito comum as nacionalidades se juntarem e ser amigas delas mesmas. Então, assim, tem muito brasileiro, né? Então, com certeza, você vai acabar conhecendo algum, talvez você se torne mais próximo de algum brasileiro. E é muito legal, é muito bom, mas não se limitar a só falar com brasileiros, porque provavelmente a gente tende a falar pro português, não tem o que fazer, né? A nossa língua materna. Mas assim, quando tu se expõe em falar com pessoas de outras nacionalidades, você se obriga a falar inglês, ou até tentar falar outro idioma, como o espanhol, por exemplo. Então eu acho que vale muito a pena tu se expor a esse tipo de situação. E as últimas coisas a considerar são os perrengues que vão acontecer, acontece com todo mundo, mas é normal. O que seria a vida sem perrengue, certo? No trabalho, na escola, em qualquer lugar a gente tem perrengue, então não é no intercâmbio que a gente não vai ter. Tem também, só que são perrengues chiques, não é mesmo? Passar um perrengue nos Estados Unidos melhor do que passar no Brasil. Pelo menos eu vejo dessa forma. E claro, se você não tá disposto a passar por perrengues, né, você quer ter a vida tranquila, eu acho melhor você ficar no Brasil, fazer um cruzeiro, ficar bem de boa. Mas se você tá disposto a mesmo passar pelos perrengues e ter uma experiência diferente, crescer pessoalmente, vale muito a pena fazer. E claro, o dinheiro, né? Então assim, você tem que estar consciente que você vai ter um investimento inicial. Muitas vezes o jovem que vai, os pais que bancam ou alguém, mas às vezes é o próprio jovem que banca, né? E se é o jovem, geralmente ele precisa já se programar antecipadamente, porque é um bom dinheiro, então ele tem que poupar, guardar, investir. A conclusão é que sim, vale a pena fazer e eu acredito que você deveria fazer, mas você precisa analisar esses pontos que eu comentei no vídeo, porque se realmente não fizer sentido, então não vale, né? Porque eu acho que vai muito de tu analisar. Mas se tu sentir que vale a pena nos pontos, mas ainda assim tem medo de sair lá da zona de conforto, etc., eu digo que vai com medo mesmo. Porque depois eu acho que você não vai se arrepender, sabe? Você ganha muita independência, você cresce de forma pessoal, então tu tem muito mais autoconhecimento depois do intercâmbio. Tu cresce de forma profissional, então é uma experiência profissional que tu pode colocar no teu currículo, agrega, sim. Ah, mas foi um trabalho operacional. Sim, mas foi um trabalho em outro país, nos Estados Unidos, que é um país de potência. Você trabalhou com americanos falando inglês, então tu se expôs a novas experiências, que eu acho que conta bastante. Eu digo ali, pra quase que qualquer profissão. Então foi isso o vídeo. Como já mencionei, o próximo vídeo vai ser eu contando a minha experiência trabalhando numa estação de esqui chamada Snowshoe Mountain, em West Virginia. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Se vocês quiserem também, se inscrevam aqui no canal, deem um joinha no vídeo, tá bom? Obrigada. Beijo, tchau.